Rádio Pampa, Pampa Saúde. Na sequência do nosso programa, vamos conversar com o Dr. Felipe Zerves, que é médico especialista em mastologia, mestre em radiologia. Temos um assunto aí em pauta, a mídia mundial falando e principalmente a mídia brasileira, porque temos um novo tratamento, um novo remédio, vamos chamar assim, para o câncer de mama, que é o Herceptin. Seja bem-vindo, Dr. Felipe Zerves, ao nosso Pampa Saúde. Esse remédio já existia há muito tempo? Como é que é? Sim, primeiramente, obrigado pelo convite, Nilton Fernando, em nome do Instituto do Câncer Mãe de Deus, né? O Herceptin é um remédio que já existe há muitos anos, né? Está mais divulgado na mídia como Trastuzumab, mas o nome comercial é Herceptin. Há mais de 10 anos que essa droga já tem desenvolvida. E é uma droga interessante que ela é chamada de uma droga-alvo, porque ela foi desenvolvida para tratar especificamente uma alteração no tumor da paciente. Vai lá no foco, no DNA. Vai no foco. Normalmente, como é que funciona uma quimioterapia tradicional, convencional? É uma droga que afeta as células que estejam em multiplicação acelerada. Só que não são só as células do câncer que têm multiplicação acelerada no nosso organismo, então não é seletiva. O Trastuzumab ou Herceptin foi desenvolvido por um laboratório para atacar especificamente algumas células de câncer de mama que tem este marcador que vai ser o alvo preferido dessa terapia. Então ela é mais seletiva, causando menos efeitos colaterais e sendo mais eficaz do que as drogas convencionais. Isso é, a droga vai repetindo, grifando bem, só em cima do problema. Em cima do problema. É que, claro, este marcador existe em outros lugares também no nosso corpo, não é tão seletivo como a gente desejaria. Por exemplo, quem vai fazer essa droga tem que fazer exames cardíacos, porque pode ocorrer uma insuficiência cardíaca, então tem que ser controlada a função cardíaca, porque existe esse receptor para essa droga também no coração. Então ela não é isenta de problemas, isso nós não temos ainda. Temos que cuidar. E em direção ao coração também. Atrapalhar um pouquinho a função, exatamente. Para nós leigos entendermos. Então. Perfeito, isso aí. É específica para câncer de mama ou serve para qualquer outra célula cancerígena? Foi desenvolvido especificamente para carcinoma de mama, mas não são para todos os cânceres de mama. Isso é importante a gente ressaltar muito bem. Existem vários tipos de câncer de mama. Quando a gente fala em câncer, a gente acha que é tudo a mesma doença, né? Mas uma mesma mulher pode ter 2 nódulos na mesma mama, os 2 serem câncer de mama e um ter um comportamento diferente do outro. Olha, não sabia. Biologicamente falando, vamos dizer assim. Se a gente vai dividir o câncer, tem várias, então, é uma doença que a gente chama de heterogênea, não é uma coisa única. Por isso que às vezes a paciente fala, mas a minha vizinha usou químio, minha vizinha fez rádio, minha vizinha tirou a mama, nada a ver com o problema dela. Às vezes a gente tem erroneamente a imaginação de, olha, eu tive que tirar a mama e minha vizinha não, então meu problema é mais grave. Também não quer dizer nada o tamanho da cirurgia, às vezes é a forma de apresentação da doença. Mas voltando à nossa droga. Cerca de 20 a 25% dos casos de câncer de mama, então 1 entre 4, 1 entre 5 mulheres, apresentam um tipo de câncer de mama que a gente chama de HER2 positivo, que é um marcador que existe na célula tumoral, que são pacientes com um prognóstico sabidamente pior. São casos mais graves. Quando se descobriu isso, a indústria farmacêutica tentou então desenvolver uma droga capaz de chegar especificamente nestes casos para tratar mais adequadamente. Combater aí o HER2. Exatamente. Foi quando foi desenvolvido então pelo nome Herceptin, que é o nome comercial por causa do HER2. Essa droga já está no mercado há mais de 10 anos. Elas começam sendo utilizadas em pacientes com doença metastática, aquelas pacientes que já têm disseminação pelo corpo. Se mostrou um benefício importante e começou a ser usado nas pacientes sem metástase, nas pacientes com tumores iniciais de mama. E se mostrou um benefício também nesses casos para diminuir o caso de recidiva tumoral, que o tumor voltava, e melhorar também a sobrevida global das pacientes. Maravilha. O grande problema é um tratamento de altíssimo custo. É uma droga cara, sempre foi. Então até hoje o Sistema Único de Saúde não disponibilizava essa droga, só na saúde complementar. As pacientes privadas e de convênio tinham que pagar um preço alto, gerava em torno de 15 a 20 mil por mês, por um ano. É um preço muito alto. Esse custo tem diminuído com o passar do tempo. Agora o governo, depois de um ano de debate, eles têm câmeras para debater implementação de medicações de alto custo. Rádio Pampa.
E na segunda-feira foi o anúncio, então, tão esperado pela mídia. Exatamente. Tá pelo SUS, resumindo é isso. Vai sair pelo SUS. Ainda não começou. Ainda não. Ontem, provavelmente, deve ter saído a portaria dizendo que vai sair pelo SUS, e aí o governo tem 180 dias para disponibilizar. Então nós estamos falando assim, obrigatoriamente em janeiro, essa medicação tem que estar pelo SUS. O governo já gastou muito com essa medicação via judicial, na verdade. Sim. Só nesse ano de 2012 se estima que o governo tenha gasto 12 milhões de reais pagando essa medicação para pacientes que entravam na justiça solicitando. Se entrasse na justiça, esclarecendo, a paciente acabava conseguindo, o juiz decretava. Exatamente. O governo tinha que bancar porque ainda não estava regulamentado pelo SUS. Perfeito. Possivelmente, então, a partir de janeiro, o governo... Isso não vai ser mais necessário. Perfeito. Vai ter que fazer. Em termos de custo, tem a impressão que o governo vai ficar no lucro, não? Sim, de uma maneira geral, sim, porque o governo comprando para todas as pacientes que necessitam vai baratear o custo. O governo estima, o Ministério da Saúde estima um gasto de 130 milhões por ano para comprar essa droga. Nós estamos falando então de uma droga, se a gente vai ver esses 20 a 25% das mulheres com câncer teriam indicação. Qual é a estimativa de câncer no Brasil esse ano para mama? 52 mil casos. Então 20 a 25, nós estamos falando entre 10 a 13 mil mulheres que seriam beneficiadas com esse novo medicamento, que é uma coisa muito importante. Agora, não é qualquer mulher que pode usar, a gente já falou que tem que ter essa alteração específica. É bom sempre alertar. E o Ministério, sim, senão a população vai, eu quero usar essa droga. Calma, não é o seu caso. O Ministério, ele vai disponibilizar essas drogas em centros de referência. Certo. Por quê? Tu tem que fazer o teste para tu ver se tu é o HER2 positivo. Se não vai resolver. Exato. E esse teste, ele não é uma coisa banal de ser feito. Ele tem que ser feito em laboratório muito padronizado. Existem estudos que mostram assim, se tu faz o teste do HER2 em determinado laboratório que não tem muita experiência, ele tem um risco de falso negativo e falso positivo. O que é isso? Vem negativo. Eu não tenho, que bom. Tu vai fazer um controle no laboratório central, não, olha aqui, é positivo, a senhora deveria estar usando o remédio. E o contrário também é verdadeiro. Daí o porquê ser num centro. Tem que ser em centros de referência, porque senão tu poderia estar usando uma droga que pode causar parefeitos, como a gente comentou, inclusive cardíacos, sem nenhum benefício quando o exame é negativo. Então isso tem que ser muito bem adequado. Insistindo, a Rádio Pampa Saúde, na questão do foco desse remédio ser só para mama. Há nesse evolutivo possibilidades, uma projeção de se achar até mesmo uma outra droga com esse mesmo objetivo de ir ali no foco na célula dele? Existem várias drogas sendo estudadas para isso. Olha. Várias. O Herceptin, para outros tipos de câncer também, e também na mama, se estuda muito mama, porque a mama é muito prevalente, né? E é uma doença que ataca a mulher numa fase ainda que ela está construindo família, trabalhando, então é uma coisa muito impactante. Se a gente vai pensar, tem mais casos de câncer de próstata no Brasil do que de mama. Pois é. Mas se divulga muito pouco porque ataca o homem numa fase já mais convalescente, numa idade mais adulta, não tem esse impacto que o câncer de mama apresenta. Digamos, em termos de sobrevida, ele não é tão impactante, exatamente. São geralmente homens numa idade mais avançada. Mas o que é importante nessas drogas que estão sendo estudadas? Hoje em dia, para usar o trastuzumab ou o Herceptin, ele tem que ser usado junto com quimioterapia tradicional. Ele ainda não é usado como uma droga única. Ele é um comprimido, doutor? Desculpa. Não, é injetável. É injetável. A cada 21 dias, a cada 3 semanas durante um ano. É injetável. Lá nesse tal controle, não é ficar em casa tomando... Não, no centro de oncologia. Chega lá, é injetável, vai para casa. Sem problema nenhum. É uma coisa tranquila, ambulatorial. Então, hoje em dia ainda é utilizado junto com os quimioterápicos tradicionais. O que se pretende no futuro? Que talvez a gente consiga usar só essas medicações-alvo. Claro. Não só o trastuzumab, mas outras que estão sendo estudadas também nessa área, para ficar cada vez mais seletivo. Lógico. Porque não adianta dar só quantidade de vida para as pacientes. Olha, vocês viverão mais, vocês ficarão curadas, digamos assim. Elas têm que ter qualidade de vida. Então, durante o período de tratamento, ela tem que estar bem, tem que se passar bem. Por isso que as cirurgias também evoluíram muito, daquelas mutiladoras que eram no passado para menos mutiladoras no presente, conservadoras, pela qualidade de vida. E esse remédio é impactante. Fazer o tratamento para não ficar mutilado, exatamente. Isso ainda existe. Ainda a falta de informação é o principal culpado disso. Por isso a importância de programas como esse. Cada vez mais, até com a evolução da ciência, a extirpação, não? Rádio Pampa. Com certeza. Ainda existem alguns casos específicos
A gente eu comentei no início, a mastectomia, que é a extirpação, não quer dizer que o tumor é mais grave. Às vezes a forma de apresentação dele demanda uma cirurgia maior. Tem 2 pequenos tumores, um longe do outro, é difícil tirar 2 pedaços da mama. Porém, outra paciente tem um tumor único maior, pode fazer uma cirurgia conservadora, o caso dela é mais grave do que aquela que tem 2 pequenos, por exemplo. Mas na nossa perspectiva, não, eu vou ter que tirar a mama, meu caso é mais grave, não é isso. Dr. Felipe Zerves, constatado numa mulher, como o senhor disse no começo da nossa entrevista e para quem chegou depois, mas ela tem lá no seio 2 tipos de nódulos de câncer. E aí um deles é possível. Qual é o procedimento? Vale a pena investir e tratar este e o outro num outro procedimento? Com certeza. O que a gente faz quando a gente tem mais de um tumor? Os 2 têm que ser analisados. E a gente tem que tratar, vamos dizer assim, o mais grave. A gente sempre vai pegando o mais grave. Então, mas um tumor é de bom prognóstico. Maravilha. Agora, se o outro é de prognóstico um pouco pior, nós temos que usar a terapia que nós temos mais adequada para o mais grave, né? Mas é muito forte para o outro. Bom, o outro vai estar sendo curado igual. O problema sempre tem que ser pensado no tratamento do mais grave. Não é uma coisa comum o câncer ser multifocal ou multicêntrico. A maioria dos tumores são unicêntricos, é um tumor único. Mas com a evolução dos exames de imagem, de diagnóstico, tem se encontrado cada vez mais pequenos focos tumorais que antes não se encontrava. Se sabia que poderia existir, por isso que se faz a radioterapia quando a gente não tira a mama inteira. Quando a gente conserva a mama, tem que fazer a radioterapia para complementar o exame, para destruir eventuais focos microscópicos. Esses focos não eram identificados no passado. Hoje em dia, com o advento dos exames mais apurados, tu consegue identificar esses pequenos focos. Vai ampliando e tu acaba tendo que fazer uma cirurgia mais agressiva, vamos dizer assim, uma mastectomia. Só que também mudou muito, né, Fernando, nesses últimos anos. Antigamente era mutiladora, tirava pele, mamilo, areola, às vezes tirava até o músculo. Hoje em dia... está enraizado, como diz. Exatamente. Hoje em dia, a cirurgia da mastectomia, em muitos casos, tu conserva toda a estrutura externa da mama. Pele, inclusive areola e mamilo. Que coitado, estava ali inteiro. E só tira a estrutura interna. Muito bem isso. Então a reconstrução mamária hoje em dia evoluiu tanto que muitas pacientes, quando orientadas pelo médico das opções cirúrgicas, acabam optando por uma cirurgia de retirar a glândula devido à evolução da cirurgia plástica. Até preventivo muitas vezes, né? Às vezes se faz profilaxia, né? Quando tem uma história familiar muito importante, mas são casos muito específicos. Lógico. Porque imagina, tem pacientes com tumores de mama já detectados. Teve que vai lá na clínica. Exatamente. E faz uma cirurgia conservadora, pequenininha, e aquela outra que não teve é punida, entre aspas, tendo que tirar as 2 mamas. Isso é um assunto muito delicado, muito delicado. Vale esse alerta que não é assim. A Rádio Pampa Saúde, Transtumab, isso só tem um laboratório? Um laboratório, um laboratório, mas parece que essa patente vai ser quebrada logo, né? Mas com certeza o Ministério deve estar fazendo boas negociações com esse laboratório, no interesse do laboratório também disponibilizar isso mais facilmente, porque imagina, hoje em dia ele vende para 1.000 que podem pagar, ano que vem vai ser 10.000. Então vai ter lucro igual, então isso aí não tem problema. É um laboratório único. Dos negócios é por aí, não tem como. É por aí que funciona, não adianta, eles investiram muito, eles têm que ter o retorno deles, a gente não vai discutir isso aqui, né? E é uma questão polêmica essa questão de um laboratório ficar de dono da patente, né? Perfeito. Tem a questão de sobrevida, mas também se levar em conta tantos estudos e tanto dinheiro que foi investido naquilo, e depois eu descobri, eu fiz e não é mais meu. Se a gente pensar o Brasil quebrou as patentes da AIDS há muitos anos atrás, né? Foi uma briga mundial, né? Propriedade intelectual, etc e tal. Mas nessa área não houve quebra de patente, mas provavelmente já está vencendo a patente do trastuzumab e vamos ser remédios genéricos, como chamam, caso, né? Acho que tem que haver estudo e parcerias de governo, inclusive de laboratórios unidos. Sem sombra de dúvida, porque assim, por que isso está acontecendo? Por que o governo está disponibilizando? Porque houve uma solicitação da sociedade civil organizada, das sociedades científicas, dos grupos de voluntariado, exigindo essa medicação que sabidamente traz benefício para essas pacientes que têm indicação de tomar. Então o governo também se sensibiliza nesse sentido. Agora, o governo não pode somente se sensibilizar, ele tem que fazer uma relação de custo-benefício para ver, olha, realmente nós temos que investir e dar para essa população, nós vamos acabar poupando no futuro. Sempre um tratamento desses, que, enfim, com outras formas e outras alternativas, quanto não sairia para o governo, que aí o SUS
era obrigado a bancar. Eu tenho a impressão que, tendo o remédio mesmo caro... Rádio Pampa. Tu imagina no futuro, se eu vou prevenir uma recidiva, eu vou prevenir novos custos de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, esse custo entra sempre na tabela. Além do custo, é claro, de salvar uma vida, mas o governo tem que fazer um custo-benefício. Por quê? A verba é limitada. Tem várias formas de tratamento sendo disponibilizadas. Eles têm que ver qual é a mais eficaz do ponto de vista de efetividade, né, custo-benefício, para poder investir o dinheiro nisso. Eu acho que vai ser muito bem investido esse dinheiro. O senhor falou que é um câncer um pouco mais raro, né? Esse da... O do HER2, ele atinge 20 a 25%. Para leigo, que tipo de câncer é esse que se fala para o paciente? Existe algum título específico? Tipo, o meu câncer de mama é esse? Não, a gente chama de HER2. De HER2. HER2, é. Então, quem passou por esse problema, tem algum familiar, já sabe. Ela chamava antigamente, vou ter que tomar aquela vacina por um ano. O paciente usava esse termo. Vou ter que tomar uma vacina por um ano. É um termo inadequado, na verdade, mas, né, é uma forma de entender a situação. Não é que está tomando uma vacina, está tomando uma medicação específica para aquele tipo de câncer. Mas as pacientes que já tiveram familiares, elas sabem do que a gente está falando. O meu é o HER2, é aquele da vacina de um ano. Que vai agora poder receber o orcetim, talvez já a partir de janeiro, enfim. Talvez antes, ele tem um prazo de 180 dias. Se o Ministério fizer isso antes. Estamos na torcida. Rádio Pampa. Que honra recebê-lo aqui, quero o senhor mais vezes no Pampa. Foi um prazer, Fernando. Volte mais, doutor. Obrigado. Muito obrigado, até logo.